A história que vamos explorar hoje é extraordinária, a ponto de ser difícil acreditar que seja completamente verdadeira. E talvez nunca, como neste caso, tenhamos a impressão de que a realidade pode superar qualquer fantasia. Hoje, vamos nos aprofundar no mistério da tilma, guardada no coração da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, um artefato que é, sem dúvida, uma das relíquias mais estudadas e controversas dos nossos dias. Mantendo uma abordagem laica e científica, vamos tentar desvendar os segredos desse incrível artefato, analisando os elementos que o tornam tão famoso e, ao mesmo tempo, tão enigmático. Já adiantamos que muitas das evidências que vamos examinar desafiam qualquer explicação racional e nos ajudam a entender por que essa relíquia é venerada por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que é realmente a tilma? Uma prova tangível de um evento transcendente, sobrenatural, ou apenas um engano habilidoso mantido por séculos? Ou será que se trata de outra coisa, algo que pertence ao nosso passado remoto e que parece nos acompanhar desde o início da nossa história? Antes de mergulhar no mistério, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho. É graças ao seu apoio que podemos continuar investigando os grandes enigmas da história e do presente e trazer para você conteúdos exclusivos sobre tudo o que está nos limites do conhecimento. Para entender bem essa história, precisamos começar do início, mais precisamente do ano de 1531, e ouvir o que dizem que aconteceu em Tenochtitlan. Na atual Cidade do México, Juan Diego, um camponês asteca de meia-idade, conhecido em vida como Cuautla Torruac, apresentou-se diante de Juan de Zumárraga, o primeiro bispo da Nova Espanha. Com fervor, Juan Diego contou que havia encontrado a Virgem Maria no Monte Tepeyac e que ela lhe pediu para informar ao bispo o desejo de construir um templo em sua homenagem naquele local. O bispo Zumárraga, um homem da igreja com um passado de inquisidor, recebeu com ceticismo o relato do camponês. Ele sabia que no Tepeyac havia antigamente um templo dedicado a Tonantzin, uma deusa asteca venerada como nossa querida Mãe Terra. Essa ligação com as antigas divindades locais o deixava desconfiado. Quando Juan Diego voltou no dia seguinte, relatando um segundo encontro com a Virgem que reiterava o pedido, o bispo o despediu bruscamente e ordenou que fosse vigiado. Aflito, Juan Diego recorreu novamente à Virgem, implorando que ela escolhesse um mensageiro mais influente. Maria, porém, o encorajou a perseverar, prometendo-lhe para o dia seguinte um sinal tangível para apresentar ao bispo e convencê-lo. No dia seguinte, porém, Juan Diego não compareceu ao encontro. Seu tio estava gravemente doente e o idoso lhe pediu para ir a Tlatelolco procurar um confessor. Dividido entre o compromisso assumido com a Virgem e o dever familiar, Juan Diego decidiu evitar o Monte Tepeyac para não encontrar Maria. Mas a Virgem lhe apareceu no caminho, tranquilizando-o sobre a saúde do tio, que nesse meio tempo havia melhorado milagrosamente, e lhe pediu para subir o monte e colher algumas flores. Era 12 de dezembro, um período em que o Tepeyac, árido e rochoso, não oferecia nenhuma floração. No entanto, Juan Diego encontrou lindas flores de castela, provavelmente rosas, que colheu em seu manto a tilma e as levou para a Virgem. Maria as arrumou cuidadosamente na tilma e ordenou que ele as levasse ao bispo como prova. Ao retornar, Juan Diego inicialmente encontrou resistência por parte dos servos do bispo, mas a visão das flores incomuns os deixou curiosos. Quando chegou diante de Zumárraga, Juan Diego abriu a tilma e as flores caíram no chão. Naquele momento, no tecido áspero do manto, apareceu milagrosamente a imagem da Virgem de Guadalupe, com uma expressão indizível que até hoje fascina os fiéis. Esse evento prodigioso convenceu o bispo da veracidade do relato de Juan Diego e levou à construção do santuário no Monte Tepeyac, que se tornou destino de peregrinação para milhões de devotos. A tilma original, com a imagem milagrosa, está guardada na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, e representa um símbolo de fé e identidade para todo o povo mexicano, que, como veremos, foi muito além da simples fé religiosa. Este é o relato entre a história e a lenda de como a relíquia se materializou. Antes de seguirmos, é importante entender por que a tilma virou objeto de culto venerado por milhões. E por que esse artefato deixou todos sem palavras? A.
tutti gli scienziati che hanno cercato di analizzarlo per comprenderne il mistero che lo avvolge. Vamos começar pelo primeiro elemento misterioso, ou seja, o material do qual ela é feita. Como conta a tradição, a tilma teria aparecido de repente no manto de Juan Diego. De fato, a tilma parece ter sido feita de um tecido composto por fibras de agave, um tecido utilizado pelos indígenas do México do século XVI para confeccionar uma espécie de mantos usados para se proteger das intempéries. Normalmente, porém, esse tipo de material tem uma durabilidade bastante curta, se degrada em poucas décadas devido à umidade, à poeira e à exposição à luz. No entanto, a tilma original sobreviveu por quase 5 séculos, mantendo intacta sua estrutura e sua imagem. Um aspecto que torna tudo isso ainda mais surpreendente é o fato de que, por mais de 100 anos, a tilma ficou exposta sem qualquer proteção. Sujeita, portanto, à fumaça das velas, à manipulação dos fiéis e às condições ambientais adversas presentes na basílica. E, no entanto, apesar de tudo isso, até hoje, inexplicavelmente, não apresenta nenhum sinal de degradação significativa. Mas a tilma não só resistiu ao tempo, como também sobreviveu a eventos que poderiam destruí-la totalmente. Um desses eventos ocorreu em 1791, quando um restaurador, ao limpar a moldura de prata que guardava a relíquia, derramou acidentalmente ácido nítrico sobre a imagem. Normalmente, um ácido tão potente deveria ter corroído o tecido e dissolvido a imagem impressa no manto. Mas, para grande surpresa, a tilma permaneceu quase completamente intacta, apresentando apenas uma leve mancha perto da borda. Se com o passar do tempo, o relato do incidente com o ácido pode ter sido talvez exagerado, o que aconteceu em 1921, por outro lado, está amplamente documentado. Naqueles anos, o México passava por um forte movimento anticlerical que em 1924 levaria ao poder Plutarco Elias Calles, famoso por suas políticas repressivas contra a igreja. Disse que Calles declarou firmemente que queria transformar a tilma em um trapo para limpar os pés de seus cavalos. 3 anos antes, em 1921, um anarquista chamado Lucido Camacho colocou uma bomba dentro de um buquê de flores, posicionando-a sob o altar da Basílica de Guadalupe. A explosão foi devastadora. Os vitrais se estilhaçaram, o chão rachou e um grande crucifixo de prata foi entortado pela onda de choque. Mas, por motivos que até hoje desafiam qualquer explicação racional, a tilma permaneceu completamente intacta, sem nenhum dano aparente. Devido ao clima de hostilidade crescente, para proteger a relíquia, a tilma foi substituída por uma cópia durante vários anos, e escondida. Após o fim das perseguições à igreja, ela foi recolocada em seu lugar, agora protegida por uma caixa de vidro à prova de balas, onde permanece até hoje. Estes são os primeiros elementos surpreendentes de como essa relíquia sobreviveu ao tempo, mas estamos apenas no começo. O que será descoberto ao longo dos anos, graças a numerosos estudos científicos, realmente deixa sem palavras, mas vamos por partes. Como mencionado, a tilma é um manto feito com fibras de agave, um tecido conhecido por sua trama áspera e irregular. Essa característica torna extremamente difícil aplicar pinturas detalhadas, pois a superfície não é uniforme e dificulta a precisão do pincel e a aderência uniforme dos pigmentos. Surpreendentemente, a imagem da Virgem de Guadalupe presente na tilma não só exibe detalhes extraordinariamente finos, mas também manteve sua vivacidade por quase 5 séculos. Isso é particularmente impressionante, considerando que as fibras de agave tendem a se deteriorar em poucas décadas. Um dos estudos mais relevantes foi conduzido em 1936 pelo químico alemão Richard Kuhn, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1938. Kuhn recebeu 2 fibras retiradas da tilma, uma vermelha e uma amarela, para que analisasse sua composição química e determinasse a natureza dos pigmentos utilizados. Os resultados da análise surpreenderam. Kuhn descobriu que os pigmentos presentes nas fibras não pertenciam a nenhuma categoria de corantes conhecidos, nem de origem vegetal, nem animal, nem mineral. Na época pré-colombiana, os pigmentos eram geralmente extraídos de substâncias minerais ou vegetais, e a ausência desses componentes torna difícil explicar a natureza da coloração presente na relíquia.
Além disso, os pigmentos não pareciam ter nenhum aglutinante tradicional que pudesse mantê-los estáveis na superfície do tecido. Normalmente, de fato, as cores aplicadas em uma tela exigem um meio que as fixe, como óleo ou têmpera à base de ovo. Mas na tilma não havia nenhum vestígio dessas substâncias, e isso leva a crer que a imagem teria sido modo ancora sconosciuto alla scienza. Em 1979, foi a vez do biofísico Philip Cernach-Hallan, que realizou um estudo detalhado da tilma. Utilizando a fotografia infravermelha, uma técnica que permite identificar traços ocultos sob a superfície da pintura, como esboços preparatórios, pinceladas ou sinais de retoque. A análise revelou outra característica inexplicável. Não havia sinais de pinceladas nem desenhos preparatórios. Normalmente, os artistas fazem um esboço do projeto da obra antes de aplicar a cor definitiva, mas na tilma não existia nenhum sinal dessa fase preliminar. Mas ainda mais incrível foi a descoberta de que as cores não penetravam nas fibras do tecido, como acontece com qualquer tipo de pigmento aplicado em uma superfície porosa, mas pareciam flutuar sobre a tilma. Callahan também notou que as partes mais escuras da imagem eram misteriosamente transparentes à luz infravermelha, um fenômeno inexplicável com as técnicas normais de pintura. Outro detalhe surpreendente diz respeito à consistência do tecido. Normalmente, a fibra de agave é áspera e irregular, mas a parte onde está a imagem aparece inexplicavelmente lisa, como se a trama tivesse sido alterada de forma seletiva. Outro fato muito curioso que surgiu durante o estudo de Callahan diz respeito à temperatura da tilma. Durante as análises, o biofísico notou que o tecido parecia manter uma temperatura constante de 36,6 graus, correspondendo exatamente à de um corpo humano vivo. O material inanimado deveria se adaptar à temperatura ambiente, mas com a tilma isso parecia não acontecer. Callahan, para verificar esse dado extraordinário, realizou várias medições em diferentes momentos, e todas as vezes a tilma mantinha essa temperatura constante, independentemente das condições do ambiente ao redor. Essa descoberta claramente levantou várias perguntas. Por que um tecido de fibra de agave, sem uma fonte interna de calor, deveria ter uma temperatura estável semelhante à humana? É um simples acaso ou há algo mais profundo por trás desse fenômeno? Em 1929, o fotógrafo Alfonso Marché Gonzalez notou algo incomum nos olhos da Virgem retratada na tilma. Observando atentamente a ampliação do olho direito da imagem, Gonzalez percebeu a presença de uma silhueta refletida. Um detalhe que só seria aprofundado décadas depois, mais precisamente em 1951, quando essa descoberta se tornou ainda mais surpreendente. O estudioso José Carlos Salinas Chaves, utilizando uma lente de aumento, confirmou que na íris da Virgem havia a figura de um homem. A partir desse momento, vários oftalmologistas e cientistas examinaram a imagem com instrumentos cada vez mais sofisticados, revelando detalhes extraordinários que não deveriam estar presentes em uma pintura. Os estudos continuaram até o final do século XX e em 1979 ocorreu uma das descobertas mais extraordinárias. José Asté Tonsmann, um engenheiro peruano especializado em processamento digital de imagens, decidiu estudar os olhos da tilma com técnicas modernas. Graças ao uso da microfotografia e ao aumento digital de até 2.500 vezes, Tonsmann conseguiu identificar não uma, mas várias figuras humanas refletidas nos olhos da Virgem. Segundo o estudioso, dentro das pupilas da Virgem pode-se distinguir uma cena completa, como se os olhos da Virgem estivessem realmente refletindo o que aconteceu no momento em que Juan Diego abriu a tilma diante do bispo Zumárraga. A cena seria composta por pelo menos 13 pessoas, cada uma com características bem definidas. Mas quem são as figuras presentes nos olhos da Virgem? Segundo os estudos de Tonsmann, dentro das pupilas da Virgem pode-se reconhecer Juan Diego, o indígena a quem a Virgem apareceu e que levou a tilma diante do bispo. Sua figura aparece ajoelhada, com uma atitude humilde e reverente. A figura de um homem idoso com barba foi identificada como o bispo. O bispo franciscano, que testemunhou a revelação do milagre, está ao lado dele, junto à imagem de um homem de perfil, provavelmente o tradutor, que ajudava na comunicação entre Juan Diego e o bispo.
Por fim, encontramos aos lados da cena um homem e uma mulher de origem indígena, presumivelmente testemunhas do evento, e uma criança pequena que se destaca claramente entre os outros personagens. Essa descoberta é incrível, e por vários motivos. Antes de tudo, é impossível para um pintor da época reproduzir com tanta precisão um efeito óptico tão avançado, especialmente em um tecido de agave bruto. Além disso, as imagens estão presentes em ambos os olhos da Virgem, com distorções ópticas exatamente coerentes com a forma de um olho humano, um detalhe que seria difícil de obter até mesmo com a tecnologia moderna. Então, como é possível que essas imagens estejam presentes na tilma? Como foram feitas? Segundo os detratores, o que foi encontrado nos olhos da Virgem de Guadalupe seriam apenas manchas simples. E quem afirma ver silhuetas humanas ali é simplesmente vítima da pareidolia, ou seja, aquele fenômeno que nos leva a reconhecer figuras familiares em coisas sem forma, como acontece quando atribuímos formas às nuvens no céu. Certamente, essa não é uma hipótese a ser subestimada, mas também é verdade que a pareidolia não consegue explicar por que as manchas parecem respeitar os princípios da ótica e da distorção da perspectiva. Probabile che questo sia avvenuto per caso. Mas a figura da Virgem tem outra característica que podemos considerar enigmática. O rosto apresenta os clássicos traços mestiços, ou seja, aqueles que surgiram do cruzamento entre europeus e nativos sul-americanos. Mas há um problema. Na época, ainda não havia ocorrido esse entrelaçamento cultural, então a imagem da Virgem parece quase representar algo que acontecerá no futuro, mais do que retratar uma realidade da época. A figura da Virgem esconde outro detalhe importante que podemos considerar enigmático: as estrelas presentes em seu manto. À primeira vista, elas podem parecer um simples elemento decorativo, mas uma análise mais aprofundada sugere outra coisa. Diversos pesquisadores estudaram a disposição das estrelas e descobriram que não se trata de um padrão aleatório, mas de algo muito preciso. Segundo os estudos realizados pelo Grupo de Investigação Científica da Imagem da Virgem de Guadalupe, a disposição das estrelas no manto da Virgem reproduziria um mapa do céu. Visível acima da cidade do México, na manhã de 12 de dezembro de 1531, data tradicionalmente associada à aparição. Se fosse apenas um simples ornamento, seria de se esperar uma disposição arbitrária das estrelas, mas parece que não é assim. As principais constelações da época são, de fato, perfeitamente reconhecíveis. Distinguem-se o leão, símbolo de Cristo Rei, a Virgem, que poderia aludir justamente a Nossa Senhora, e até mesmo Órion e as Pleiades, estas últimas já conhecidas e importantes para as civilizações pré-colombianas. E não é só isso. Elas não são representadas como apareceriam aos olhos de um observador terrestre, mas sim como se fossem vistas de uma perspectiva externa ao céu, quase como se fosse uma visão de cima. Quem confirmou essa descoberta foi o estudioso Fernando Ojeda Llanes, autor do livro Las Constelaciones en la Imagen de la Virgen de Guadalupe, publicado em 2012. Através de uma análise detalhada das 46 estrelas presentes no manto da Virgem, Ojeda Llanes identificou 12 constelações e o planeta Júpiter. Seus estudos, baseados em softwares astronômicos avançados, revelaram que a posição das estrelas na tilma corresponde exatamente à configuração do céu acima. Cidade do México, em 12 de dezembro de 1531, às 6h45 da manhã, dia e hora em que se estima ter ocorrido a aparição. Neste momento surge uma pergunta: como é possível que alguém, em 1531, tenha feito um detalhe tão preciso? Se fosse apenas uma coincidência, quais seriam as chances de um conjunto de pontos dispostos aleatoriamente no manto corresponderem exatamente à configuração estelar de um dia bem específico? Também nesse caso, tudo isso poderia ser descartado como uma simples sugestão, mas assim como nas imagens refletidas nos olhos da Virgem, o fenômeno não parece explicável em termos de casualidade ou habilidade humana da época. Para recapitular, temos um artefato que inexplicavelmente resistiu ao desgaste do tempo, a um atentado destrutivo. Apresenta peculiaridades inexplicáveis estudadas por cientistas do mundo todo, mas ninguém conseguiu explicá-las. Pelo contrário, surgiram ainda mais elementos sem explicação.
Para ser justo, é preciso dizer que foram feitas tentativas de imitar a tilma, mas essas, além de não apresentarem as peculiaridades do original, devido à fragilidade do material, se degradaram em pouquíssimos anos. Depois de examinar esses fatos, podemos dizer que a tilma é a prova da existência de algo sobrenatural? Não temos uma resposta definitiva para essa pergunta, mas o que podemos afirmar com certeza é que ela merece toda a nossa atenção e estudos adicionais. Mesmo que se trate de um simples artefato humano, compreender sua técnica de fabricação representaria uma descoberta importante, capaz de revelar conhecimentos artísticos ou científicos hoje perdidos. Não podemos excluir totalmente que esse artefato possa representar a manifestação de algo desconhecido. Algo que, se observarmos atentamente a nossa história, parece ter acompanhado a humanidade desde as suas origens, assumindo formas e modos diferentes ao longo do tempo. Não é por acaso que o Santuário da Virgem de Guadalupe, construído na cidade do México para guardar a tilma, foi erguido em local já sagrado pelas populações nativas antes da chegada dos espanhóis. A colina do Tepeyac era um local de culto desde tempos remotos, um ponto de conexão com o divino para as civilizações que habitaram a região. Os astecas veneravam aqui a deusa Tonantzin, cujo nome significa Nossa Mãe Venerada. Mas antes deles, foram os toltecas que praticaram rituais em homenagem a antigas divindades ligadas à terra, à fertilidade e à proteção do povo. Voltando ainda mais no tempo, é possível que até as populações pré-clássicas do Vale do México vissem o Tepeyac como um local sagrado, guardando mistérios perdidos no tempo. Talvez a tilma e o lugar onde ela se encontra estejam ligados por algo mais profundo do que imaginamos, um fio invisível que une passado e presente, história e mistério, fé e conhecimento. Deixem nos comentários a opinião de vocês, escrevam o que acham e, se ainda não fizeram isso e quiserem apoiar o nosso trabalho, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima história!